palestra do dia, convidamos o Daniel Makita, que apresentará sobre o tema campos de interferência e suas influências no processo de sensibilização. Daniel, que é fisioterapeuta, osteopata e professor da Academia Brasileira de Face. Seja muito bem-vindo e obrigado, Daniel. Obrigado. Boa tarde a todos aí que se encontram aqui assistindo a gente. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, pela iniciativa, na realidade, da Fabi, do Léo, do Cris e do Gus, né, com a equipe. É muito legal estar participando e estar passando um pouco de informação e aprendendo também, com certeza, com todos vocês, né? Deixa eu já arrumar minha tela aqui para não ter confusão. Tá todo mundo vendo? Sim? Beleza. Então, primeiramente agradecer, então, de novo agradecer por conta da cidade e falar um pouco, né, de campos de interferência, que vem uma coisa que já venho estudando já faz um tempo, que vem me fascinando, tanto na parte teórica quanto na parte prática, e que vou ter a oportunidade de estar passando um pouquinho aí para vocês. Tudo bem? Inicialmente, mais para trazer campos de interferência como uma definição, né? Eu trouxe um pouquinho das mais recentes que eu encontrei, né? Onde a gente traz que campo de interferência é uma região com uma natureza alterada da substância básica, no caso, a matriz extracelular, com as respostas neurovegetativas causando perturbações ou distúrbios segmentares ou sistêmicos, né? E uma definição um pouco mais atualizada é a do livro do Thorsten Lin, onde colocam, né, a alteração do sistema de biofeedback por muito tempo em um loop regulatório de maneira distorcida, levando a uma exaustão, perdendo a capacidade adaptativa do sistema, gerando, consequentemente, a patologia ou participando de, tá? Mas, como a proposta é falar um pouco mais além, eu trago a nossa proposta, a proposta da escola, que é da BFACES, né? Na realidade, é uma definição feita por nós aqui da equipe, que é o tecido pré-lesionado que pode gerar uma despolarização crônica, podendo provocar interferências do organismo pela via neurosensitiva, humoral, e quando ativo gera uma sobrecarga no sistema nervoso autônomo e uma modificação na interpretação do sistema, tá? Deixando bem claro uma observação que eu vou colocar em vermelho agora, é que se a gente lê o texto acima, a descrição acima, a nossa proposta acima, uma região de lesão, consequentemente, ela é idêntica quando a gente fala de uma alteração sobre a matriz solar de um campo de interferência. Então, a gente precisa saber, e é o que eu vou trazer no final da palestra para vocês, diferenciar um campo de interferência ativo e um campo de interferência inativo. Tudo bem? Mas, contudo, né, a gente trazendo uma atualização de 2020, eu vou trazer um pouco de história antes, porque, né, acima de tudo, quando as pessoas, tem gente que já escutou, tem gente que nunca escutou esse termo, mas historicamente a gente já tem muitas pessoas, já é um termo antigo que muitos autores compartilham, não só esses que estão na tela de vocês, mas demais autores que falam, né, que entendem o corpo ou que enxergam o corpo de uma maneira única ou que não segmentam o corpo em partes. Ou seja, esses diversos autores, né, aqui da esquerda para a direita, eu coloquei em ordem cronológica para ficar legal, a interligação de todos os autores, ou seja, o Steele, que na realidade é o criador da osteopatia, ele foi o primeiro onde ele criam as 4 leis e uma das leis é a lei da autocura, né, e da unidade como um corpo. Ou seja, ele não segmenta o corpo e ele afirma que qualquer disfunção ou qualquer alteração sobre esse sistema pode vir a gerar uma alteração tanto local quanto global, e isso comprometer esse processo. E aí, em ordem cronológica, a gente tem o Ferdinand Rounet, que é o criador da neuroterapia, que basicamente é o primeiro a usar o termo campos de interferência, tá? Logo em seguida, a gente tem o Walter B. Conant, que é um fisiologista da Universidade de Harvard, que criou e que patenteou, entre aspas, né, o termo homeostasia, que até hoje é usado na ciência.
Logo depois, né, como alguns colocaram, inclusive, se eu não me engano, o Chris colocou uma imagem da matriz celular, o Alfred Pischinger, né, que foi um grande pesquisador com referência à substância de base, ou à substância, né, da matriz celular, os estudos feitos sobre a matriz celular. Ainda seguindo, a gente tem Peter Sterling, que foi o criador, quem estudou, quem trouxe o termo alostasia, em contraposição ao Walter, não concordando em certos aspectos, mas dizendo do processo de autorregulação do corpo. Logo em seguida, Bruce, o McQueen, que traz o termo cargas alostáticas, dizendo que a alostasia é padrão, o processo de homeostasia é impossível, porque o corpo está em constante adaptação, porém essa constante adaptação é feita de acordo com a quantidade de cargas alostáticas que o corpo possui. Se vocês recordarem um pouquinho na apresentação do Chris, ele colocou uma imagem onde ele coloca a alostasia no centro e vários pontos ou fatores que influenciavam nesse fator de alostasia, ou seja, esses vários fatores incluem-se como cargas alostáticas, tá? Logo em seguida, um pouco mais recente, né, já ouvi algumas citações dele, o Donald Ingber, que é o grande pesquisador que traz a perspectiva de biotensegridade para o modelo da tensegridade dentro do modelo biológico, onde ele afirma, né, em 2007, se eu não me engano, que o tecido, qualquer repercussão do tecido facial, seja ele local ou global, tem uma repercussão de maneira generalizada, não apenas naquele ponto especificamente. E aqui, por último, esse careca bonitinho, que é o John Wolfe, né, o Clifford Wolfe, que muitos autores já vêm citando ele, que ele vem estudando a questão da sensibilização, né, onde ele prega em vários artigos dele falando que em qualquer campo que possa vir a interferir nesse sistema, ou qualquer foco influenciando nesse sistema neural, pode criar e pode gerar um processo adaptativo que isso gere tanto a curto quanto a longo prazo vários processos de adaptabilidade e patológicos, tá? E vamos lá. Campos de interferência. Vamos voltar um pouco para o que eu comecei a falar. Campos de interferência ele tem 4 mecanismos ou 4 teorias de mecanismos que ele funciona, tá? A primeira, vamos começar em sentido horário, a teoria do contínuo facial. Tá? Como eu falei, Ingber já citou, mas entre outros autores, falam que qualquer repercussão de um campo de interferência, vamos dar o exemplo que eu vou citar mais à frente também, a cicatriz, sobre um nível local, sobre uma região local, pode gerar uma repercussão naquela região ou, consequentemente, à distância, tá? Então, qualquer repercussão sobre esse tecido facial de maneira local pode gerar um processo adaptativo por todo o sistema facial e não só sobre aquele compartimento, tá? Até voltando um pouquinho mais para que trouxe os estudos do ultrassom, a relação da continuidade, né? Foi bem visível e foi muito feliz ali a acrescentar a imagem do ultrassom para a gente perceber esse contínuo, essa não separação dos tecidos. Aí um pouco mais abaixo aqui a gente tem a teoria do sistema linfático, tá? Que, como a gente sabe, o tecido facial ele é presente por N ramificações de N vasos, seja vascular, venoso, arterial, venoso ou linfático, e, consequentemente, quando a gente tem uma alteração sobre aquele tecido, a gente vai ter uma repercussão sobre os vasos que carregam junto dele, né? E, de acordo com isso, né, tem uma pesquisa feita há muito tempo atrás pelo Flankstein, que é um alemão, em 1970, trazendo a questão de doenças crônicas ou situações patológicas, e agora mais recente, né, se não me engano, a Lisa Rhodes, falando a respeito do sistema linfático, onde o que acontece? Uma repercussão sobre o tecido crônica ou aguda gera um espasmo dos vasos linfáticos, comprometendo o quê?
o sistema imunológico, ou seja, todo o processo imunológico que vai combater aquele campo de interferência, que é o exemplo que eu vou trazer mais à frente, a cicatriz, compromete num processo cicatricial e, consequentemente, depois que eu vou falar no processo de sensibilização. Tá? Aí a gente tem a teoria do sistema de base, ou Ground System Theory, né, que está em inglês, que é trazido por Pischinger, né, em 1975 ou 3, se eu não me engano. Ele foi e adentrou sobre o tecido conjuntivo, mostrando a importância da matriz celular. Ou seja, a matriz celular é o que carrega e a base de todos os tecidos do nosso corpo. E quando a gente fala de face, a gente não pode deixar isso de lado, né, consequentemente. Além disso, é onde está presente muito dos sistemas. Inclusive, se a gente ligar o sistema nervoso, que está aqui em cima, né, no meu slide, a teoria do sistema nervoso. Lembrando que é a base onde a ponta do axônio vai ficar. Lembrando, né, o neurônio, o nervo, ele não chega, a ponta do axônio ele não chega no tecido especificamente. Ele vai chegar na matriz daquele tecido, ou seja, a importância do sistema da teoria do sistema de base ou da matriz celular é de extrema importância e, consequentemente, a gente não consegue dividir as quatro teorias, e sim juntá-las e fazer sentido para o que vem a ser os mecanismos que são formadores de um campo de interferência. Tá bom? Aí eu fiz um esquema um pouco lúdico e um pouco para facilitar essa visualização de todos vocês, né, que estão assistindo, que aqui no caso é uma cicatriz, e dessa cicatriz a gente vai ter uma alteração sobre a matriz extracelular, tudo bem? Então a base do todo o tecido, a matriz extracelular, tem uma alteração por conta desse campo de interferência chamado cicatriz. De acordo com isso, a gente vai ter o quê? Um espasmo sobre os vasos linfáticos, como eu disse anteriormente no slide, onde eu faço a ligação das 4 linhas de teoria, que é onde se encontram os vasos, ou seja, a matriz celular, ela compõe e ela faz a ligação desse sistema linfático. Além disso, a outro sistema de teoria, né? A gente tem alteração sobre o tecido facial, como eu estou falando e repetidamente dizendo. A alteração da matriz celular vai levar uma alteração sobre esse tecido facial. Por quê? Porque é a base de todo o tecido do corpo. Ok? Aí, em consequência dos 3 sistemas, a gente pode juntar com um sistema neurológico, ou seja, se a gente tem uma alteração sobre esses 3, aqui que estão do lado esquerdo de vocês, eu não estou achando meu mouse aqui para arrastar e mostrar para vocês, nem está aparecendo, mas enfim, é onde encontra a ponta do axônio, e além disso, é a soma das informações. Se a gente pegar aquela imagem que o Chris trouxe mais anteriormente, de todos os sistemas, e eu vou trazer uma mais à frente, a gente potencializa isso sobre a alteração do sistema nervoso. E aí, de maneira lúdica, eu fiz, né, um nervo, né, levando a informação, no caso, a gente leva uma informação, uma subida de informação, uma aferência de todo esse biomecanismo, esse mecanismo neurofisiológico da cicatriz ou de um campo de interferência, né? Ele sai do sistema, vai para o gânglio da raiz dorsal, não fazendo sinapse, lembrando bem isso, não faz sinapse, passando direto, fazendo sinapse no corno posterior da medula. Essa sinapse no corno posterior da medula vai levar e fazer uma interpretação cortical, ou seja, acontece uma interpretação. A partir disso, né, acontece um descenso dessa informação, ou uma eferência, voltando aquela informação para aquele tecido. Tá? Isso é de mais importante. Só um detalhe, eu não quis deixar o mecanismo de subida e descida junto, porque ia ficar muito cheio, mas a conexão e a informação ela é contínua, tá? Não tem essa separação de uma subida e uma descida. A informação está continuamente acontecendo. Beleza? Ou seja, aí que entra a questão do campo de interferência no processo de sensibilização. Tudo bem? Então, vamos lá. Quais são os campos de interferência que a gente encontra na literatura ou alguns deles? Eu coloquei alguns, eu coloquei 6, tá? Mas no caso são muito mais, tá bom?
tatuagem, próteses, órteses dentárias, cirurgias, cicatriz, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, e fraturas, tá? O Bicalho vai vir logo em seguida falar da relação, da questão da sensibilização óssea, né, da inervação da face óssea. E para quem não leu o artigo dele, vale muito a pena ler a respeito desse aspecto da sensibilização. Então, quando a gente fala de campo de interferência, muitas pessoas ficam muito fechados em algo que é uma cicatriz, mas na realidade é muito mais abrangente, tá? Pela terapia neural, entre outros dos autores que eu citei anteriormente, falam algumas além da cicatriz. Tudo bem, mas hoje eu vou focar na cicatriz para não prolongar muito, até porque meu tempo é curto, tá? Então, cicatriz. O que é importante a gente saber na questão da cicatriz? Como eu disse, né? A cicatriz ela vai ter algumas situações que vão propiciar um processo cicatricial alterado. Isso é padrão, tá? Seja ele um estresse mental, um pré-operatório mal feito ou uma cirurgia mal feita, é uma alteração do pH, enfim, né? Esse processo, essas situações vão gerar, né, consequentemente, um processo de cicatriz alterado, gerando cicatrizes atípicas, que são o quê? Divididos em duas, praticamente. Cicatrizes hipertróficas e cicatrizes queloides, tá? A diferença entre elas se dá pela histologia desses tecidos, ou seja, pelo que a gente encontra na matriz extracelular. Tudo bem? No caso de cicatrizes hipertróficas, a gente encontra menos colágeno e menos elastina comparado à queloide, porém a gente vê muito mais musculatura lisa, tá? E vascularização, que ela dá um aspecto um pouco mais avermelhado da cicatriz. Agora, na cicatriz da queloide, pelo aumento, pela quantidade de colágeno e elastina presente naquele tecido, a gente tem um aspecto de densidade maior. Isso faz com que gere um processo de deformidade, fica aquela cicatriz mais feia, que é mais saliente a pele, e ela tem a tendência de ser mais escura por conta do menor número de vaso, né, naquele tecido. E um dado muito legal que eu coloco aqui por último para vocês é a incidência de adesão, né, trazendo para uma visão clínica, tanto da cicatriz, né, para pessoas que aí trabalham tanto clinicamente, educadores físicos ou a galera que trabalha com pós-operatório de cirurgia plástica, as cirurgias chegam a gerar, né, os números ficam muito próximos de 100%. O que eu quero dizer? Às vezes a gente escuta na aula, nossa, essa cicatriz é muito aderida, ou nossa, essa aqui é menos aderida. Na verdade, quase 100% delas são aderidas. Então, a gente tem que se atentar e olhar com carinho realmente e saber dividir quando trabalhar elas, tá? Um artigo muito legal que eu vou citar agora, não tenho nenhuma imagem, não arrumei nenhuma imagem, mas está na referência, é da Chapelle com o Bove, em 2012, onde eles pegam um grupo de ratos e fazem massagem abdominal ou mobilização visceral, vamos dizer esse nome, mas em um grupo de ratos e em outro não fazem a massagem pré-cirúrgica. Logo depois, os ratos são passados por uma cirurgia abdominal, onde eles fazem uma abertura da região abdominal e logo fazem a costura dessa região. E deixam, se eu não me engano, 2 ou 3 semanas e logo eles vão lá e abrem o ratinho de novo e comparam a quantidade de aderências que é encontrada nos dois grupos. É muito legal que o grupo que não fez a mobilização abdominal encontrou significativamente muito mais processo de aderência. Ou seja, para quem trabalha com pré-operatório, ou a gente que está clinicamente, pacientes ortopédicos, enfim, é ótimo o resultado com o processo de cicatrização e diminuição de índices de aderência pro processo de cicatrização e aderência pós-cirúrgico, tá bom? Aqui uma imagem que eu trouxe para vocês é para diferenciar um pouco dessa cicatriz hipertrófica e queloide, tá? Então, a gente vê nessa imagem aqui, nessas 4 imagens, a importância da substância de base, da matriz desse tecido. Ou seja, quanto mais a gente trabalhar na cicatriz, a gente pode alterar essa matriz
e diminuir esse processo de campo de interferência, ou processo de sensibilização sobre o sistema. Tudo bem? Aí, no processo de sensibilização, tá? Essa imagem trazida pelo D'Alessandro, né, grupo de italianos, deu um artigo muito legal de se ler, por sinal, que é o processo fisiológico, ou seja, né, o tecido, ele acontece um sistema lesivo no tecido, ele leva essa informação, passa pelo neurônio pseudo-unipolar e vai para o sistema nervoso central. Aquilo acontece uma interpretação regulando o processo inflamatório daquele tecido periférico. Porém, a gente está falando de uma questão não fisiológica, uma questão de sensibilização, colocando que o tecido está sendo processo de cicatriz. Aqui a gente vê o que o tecido não foi, a inflamação do tecido não foi barrada, não foi melhorada, e sim ela se perpetuou e aumentou o estímulo. Se você vê o número de setinhas, né, as duas aumentou de 1 para 2 o número de setas. Inclusive, a resposta do sistema, a resposta autonômica do sistema... Meu tempo está acabando, será? Deixa eu ver aqui. A resposta do sistema... Deixa eu só fechar aqui, gente, que travou minha tela. Isso. A resposta do sistema é proporcional à quantidade de estímulo que se tem. Tudo bem? Então, a quantidade que sobe é a mesma proporção da quantidade que desce, começando o processo de sensibilização. Porém, isso por muito tempo, ou por um tempo mais prolongado, ou demasiadamente forte, vai gerar o quê? Um aumento dessa inflamação e um aumento desse input eferente e aferente, tá? Até o ponto que essa inflamação do tecido aumenta e aumenta a ponto de sensibilizar o tecido perifericamente e sensibilizar o sistema nervoso central. O que eu quero dizer? Vira-se um loop vicioso, um ciclo vicioso periférico central. Até o ponto que o tecido deixa de ficar inflamado. Ele fica sensibilizado, porém sem processo inflamatório daquele tecido. Isso seria o processo de sensibilização que, consequentemente, o Bicalho vai falar logo depois de mim um pouco mais. Tá? Onde agimos, né? Seria essa imagem que eu vou deixar um pouco mais para frente. No caso, quando a gente fala de sensibilização, principalmente de tecidos e fáscias e cicatrizes e sistemas, eu trouxe aquela imagem que o Cris usou, um pouco mais mudada, que é a atualização, né? Que eu esqueci de passar para ele, que é os diversos sistemas e a informação deles vindo para aquele nível medular e, consequentemente, levando essa informação para o sistema nervoso central, acontecendo a interpretação, a modulação e o descenso dessa informação voltando para as estruturas. O que eu quero trazer com isso? A cicatriz, quanto maior a profundidade da cicatriz, e artigos e autores dizem que, principalmente em tecidos viscerais, o potencial de sensibilização é ainda maior, tá? Vamos dar o exemplo da cesárea, né? Wagner falou aí do ultrassom. A questão da gente cortar o tecido em N camadas, a gente vai estar interferindo na inervação de N camadas de tecido, de N sistemas, potencializando o sistema de sensibilização, se tornando um campo de interferência gigantesco, tá? O professor Schleip, né, que a gente teve o prazer de assistir, falou do aspecto ósseo, né, da sensibilização da inervação simpática do osso. Fraturas, né, por exemplo, pacientes com fraturas antigas têm um processo, dependendo do processo de cicatrização óssea, um processo de sensibilização extremamente importante a ser observado e testado, consequentemente. Tá? O que eu quero trazer com essa imagem é a gente perceber ou trazer de maneira sistêmica que não só um tecido, mas diversos tecidos adentram naquele nível medular e tem o potencial de sensibilizar aquilo perifericamente, como mostrado anterior, e centralmente, como mostrado anteriormente também. Tá? Então, os aspectos clínicos que eu venho trazendo para o final, que se eu não me engano meu tempo está acabando, eu não estou vendo o chat, nada,
Que eu falei que as vísceras têm, em geral, uma maior capacidade de processo de interferência, em processo de sensibilização. Dani, 5 minutos. Obrigado. Estava preocupado que você não estava falando nada. As cicatrizes, como eu disse no primeiro slide, não necessariamente uma região de lesão, seja fratura, cicatriz, entre outras coisas, como eu trouxe, né, a questão da prótese, são campos de interferência ativo. Podem ser, basta a gente testar, tá? A gente tem que aprender a testar. Quem já fez alguns módulos com a gente, ou quem vai vir a fazer, né, a gente tem a tendência de testar, passar no primeiro módulo essa visão de campos de interferência e como testá-los, mas de grosso modo é a gente tocar a região e perceber se tem uma alteração sobre a sintomatologia do paciente, né? Com prazer, né, eu vou falar abertamente, eu tive o prazer de escrever, ajudar a escrever, junto com o Rivas, o Bicalho e o Léo, um artigo que está em processo final de aprovação de toque inibitório, onde a gente faz umas propostas, né, a gente diz propostas, faz uma revisão e faz as nossas propostas a respeito do toque inibitório no processo de sensibilização. Então, logo mais isso tudo der certo, a gente esteja encaminhando para vocês aí, vai estar aberto para todo mundo ver, tá? Um tópico abaixo, né? O Pischinger, em 1991, ainda é uma referência um pouco mais antiga, mas mais nova do que a primeira dele, é que o tecido conjuntivo é a sede de toda inflamação. A matriz de todo o tecido é a sede de toda inflamação. Mais uma vez, a importância de a gente trabalhar em cima daquele tecido ou em cima daquele campo de interferência, visando a mudança dessa matriz, possibilitando a nossa alteração sobre o processo de sensibilização, seja ele local, periférico ou central. Tudo bem? E um tópico muito legal, que é o que eu gosto de ler, né, que eu li no primeiro slide, que é a alteração do sistema, né, de biofeedback, da comunicação do sistema nervoso central, do corpo em si, devido a esse campo de interferência, né? E aí isso leva a uma exaustão do sistema e, consequentemente, não conseguindo a adaptabilidade que era esperado. Ok, onde agir? Para finalizar, prometo, para finalizar, acho que está acabando o meu tempo, para finalizar, onde a gente age? Onde o processo inflamatório foi iniciado. Ou seja, olha como a nossa ferramenta, ela é, como a Fabi falou lindamente, o toque é de extrema capacidade ou de extrema potência sobre esse sistema. Quando a gente fala do toque, a gente está tocando sobre esse tecido, interferindo no processo de sensibilização. A gente diminui aquele loop a ponto dele dele neutralizar ou dele diminuir e ter uma capacidade de remodelação ou readaptação do sistema, voltando para um processo fisiológico normal. O que eu quero dizer? A gente vai desensibilizar daquele campo de interferência para criar um processo novo de readaptação do sistema. E quando eu falo readaptação do sistema, eu não quero dizer só local, eu quero dizer global. Tudo bem? Então eu fiz esse esqueminha mais para mostrar o quão a gente pode ser, quanto que a gente pode ter benefício quando a gente coloca o toque num processo clínico. E aí, né, a imagem, né, quem quiser bate foto do artigo que possivelmente, se Deus quiser e tudo está dando certo, de estar sendo publicado aí logo mais para vocês estarem lendo a respeito mais desse processo de toque inibitório. Tudo bem? Fica aqui meu obrigado a todos vocês, a paciência e a oportunidade de novo de estar falando. Os meus contatos embaixo.